O senhor hoje é filiado ao Partido União Brasil. O senhor também foi durante muito tempo chefe de gabinete do ex-deputado federal Francisquini, que teve o então mandato de deputado estadual cassado pelo TSE por ter propagado informações falsas sobre a urna eletrônica e o sistema de votação durante as eleições de 2018, configurando o uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. O senhor, portanto, é uma figura central no objeto das apurações desta comissão. E aí, naturalmente, que eu, assim como os colegas também estarão tratando o senhor com o devido respeito, e também nós esperamos que daqui para frente o senhor faça o mesmo tratamento a esta comissão, inclusive respeitando a inteligência de cada um dos membros desta comissão e também do povo brasileiro que está acompanhando esta sessão e possa contribuir o máximo possível para a elucidação da verdade política e jurídica acerca desses fatos. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na sua casa no dia 10 de janeiro de 2023. O senhor estava nos Estados Unidos viajando com a família. No mesmo dia, no dia 10, e nós recebemos essas informações aqui na comissão, fruto dos vários requerimentos que apresentamos, o senhor movimentou a quantia total de R$60 mil para as contas de sua esposa e de sua irmã, R$30 mil para cada uma delas. Ou seja, o senhor faz uma transferência de um volume vultuoso para membros de sua família e diz que o seu telefone havia sido esquecido nos Estados Unidos. Por que dessas duas atitudes? O senhor tem algo a esconder da justiça brasileira? Na verdade, senadora, eu gostaria de corrigir só que eu não sou filiado à União Brasil e, enfim, isso não diz respeito. Na verdade, as transferências foram feitas... Na verdade, as transferências... Calma. Senadora, na verdade as transferências foram feitas assim que saiu a minha prisão. Quando eu fiquei sabendo da notícia da prisão, eu transferi 30 mil para minha esposa, 30 mil para minha irmã, para pagar as despesas enquanto eu estivesse preso. Fiquei bastante preocupado com aquela situação. E o celular não deixei nos Estados Unidos. Em torno daquela confusão que virou o meu entorno, eu perdi meu celular nos Estados Unidos, mas não houve prejuízo nenhum para as investigações, uma vez que eu trouxe a senha da nuvem, trouxe a senha do celular e entreguei tudo isso à Polícia Federal. Ainda pelos dados que nós recebemos aqui, que na verdade foram de RIFs, não é? Que são relatórios produzidos pelo COAF, a partir da análise desses dados bancários, cujo conteúdo foi enviado a esta CPMI, notou-se uma estranha movimentação, que envolve, por exemplo, o senhor Júlio Carlos Correia, de Curitiba do Paraná. 2 dias antes dos atos, e aí, portanto, no dia que o senhor viaja para os Estados Unidos, o senhor transferiu para ele o equivalente a R$55 mil. E aí a estranheza em relação a essa transferência é porque ele, o senhor Júlio Carlos, ele é detentor de uma empresa que se chama, o nome da empresa, PH Recursos Humanos, que de 2019 a 2022, essa empresa teve um aumento considerável no seu tamanho, sobretudo aí após fechar vários contratos com os Correios. Os contratos somam o valor de R$111 milhões. O senhor poderia explicar exatamente a razão dessa transferência de R$55 mil? A razão dessa transferência foi pagar as passagens aéreas, porque foi o Júlio que tirou as passagens. Nós viajamos juntos para os Estados Unidos e foi pagar para ele restituir o valor das passagens aéreas. O senhor, ele então tem alguma empresa? A transferência foi feita para a conta física do senhor Júlio? Porque eu não tenho nada a ver com a empresa dele. Ele é meu amigo pessoal de muitos anos e eu fiz uma transferência, ele tirou as passagens no mês anterior. Quando venceu, eu transferi para a conta dele. Durante o período dos vários contratos dele com os Correios, que somam o volume de R$111 milhões, a sua amizade com ele vem desde esse período de 2019? Há quantos anos o senhor tem essa amizade com ele? Muito antes disso. Conheço o Júlio desde 2015 e não tenho absolutamente nada a ver
com a relação dele com os Correios, senadora. Ele tem alguma empresa alguma empresa referente à compra de passagens aéreas ou foi uma decisão individual dele em relação ao senhor? Foi uma decisão nossa, porque nós combinamos a viagem juntos para os Estados Unidos. Ele viajou com o senhor? Posteriormente, ele viajou e nos encontrou nos Estados Unidos. Em sua gestão, a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Anderson, celebrou diversos contratos milionários com a empresa Combate Armo. Além disso, para esta empresa, o senhor Silvinei, depois, nessa comissão, inclusive chegou a afirmar que buscou guarida, não é? Através da busca, inclusive, de uma contratação e de um emprego. O senhor teve informações sobre esses contratos que foram firmados na Combate Armo e, ao mesmo tempo, também, o senhor teve informações acerca dessas várias sanções que esta empresa recebeu por haver uma estranheza em relação a essas licitações? Não tive conhecimento sobre isso, senhora relatora. O senhor não teve nenhum contato e não conhece ninguém ligado a Combate Armo? Ninguém. E veja, um outro dado estranho. Através de análise de transações bancárias da Combate Armo, foram detectados pagamentos da ordem de R$36 mil em 2023 à empresa Lopes... Quinta série está meio agoniada hoje. Foram detectados pagamentos da ordem de R$36 mil em 2023. A empresa, através das várias análises bancárias que foram feitas em relação ao Combate Armo, nós detectamos um pagamento de R$36 mil em 2023 à empresa Lopes e Filho. Agora veja, essa empresa Lopes e Filho, ela foi criada no início deste ano, no mesmo endereço aonde também outras duas empresas foram criadas, do seu ex-PRF, o Silvinei, e também do seu ex-secretário executivo, Lorenzo. As três empresas foram criadas exatamente no mesmo endereço, cuja uma dessas empresas recebeu a transferência de R$36 mil dessa empresa Combate Armo, com uma movimentação de fato milionária junto à Polícia Rodoviária Federal e, mais uma vez, com sanções obtidas pelo poder público brasileiro. O senhor não acha um estranhamento em relação a essas transferências? Tempos depois, quando teve uma intensa movimentação, é bom lembrar que a empresa da Combate Armo brasileira, ela é uma empresa americana, veio para o Brasil. O início desta empresa, que foi instalada no Brasil, ela iniciou com um capital de R$1 milhão, em pouco menos de um ano. Esse capital foi evoluído para R$30 milhões e o ponto central foi exatamente essa aquisição de armamentos e também de veículos blindados. E aí você tem meses depois, tempos depois, uma transferência dessa mesma empresa para pessoas diretamente ligadas com a empresa no mesmo local do ex-diretor da PRF, o senhor Silvinei. Senadora, eu posso falar por mim. Eu, na verdade, nem conheço essa empresa, não conheço os donos dessa empresa. Essa nova empresa que foi criada esse ano, a senhora está dizendo, eu estava, inclusive, preso quando essa empresa foi criada. Então, eu desconheço tudo isso aí que a senhora está falando, com todo respeito. Não, o senhor fala em relação às atuais empresas. As atuais exatamente, empresas, mas as consultorias, elas receberam recursos de uma empresa que, ao longo do processo, fechou contratos com a Polícia Rodoviária Federal, que integra, na verdade, que tem relação direta com o Ministério do qual o senhor conduziu. Sim, a Polícia Rodoviária Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, mas eu não tenho como responder por isso. Eu realmente não tenho conhecimento disso que a senhora está falando. Senhor Silvinei, o senhor foi ouvido em inquérito... o senhor Anderson Torres, o senhor foi ouvido em inquérito policial que investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. No relatório... Houve, na verdade, um relatório que foi produzido pelo Ministério da Justiça e este relatório foi, inclusive, encaminhado e foi feito pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório? Quem solicitou a Marília Ferreira a realização desse relatório? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Peraí, senadora, só me explique novamente a questão. Eu não entendi. A senhora falou do Silvinei depois da Marília. Eu fiquei, não, o Silvinei foi um erro. Eu citei em relação ao seu nome especificamente, senhor Anderson Torres. A Polícia Rodoviária Federal, vou repetir aqui a pergunta, porque a turma da quinta série hoje está fora do normal. O senhor foi ouvido em inquérito da Polícia
no qual investiga o possível uso político da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a presença de eleitores do atual presidente em locais de votação no segundo turno. O relatório produzido pela inteligência do Ministério da Justiça, as informações que chegam até nós, esse relatório foi produzido pela senhora Marília Ferreira. O senhor teve conhecimento desse relatório de inteligência que apontava exatamente as cidades aonde o atual presidente Lula, então candidato à presidência da República, teria uma maior prevalência, por exemplo, de eleitores. O senhor teve conhecimento desse relatório? Na verdade, esse relatório apontava onde o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, os dois tiveram mais de 75% dos votos. Ela me apresentou esse relatório, era obrigação dela fomentar a discussão, ela como diretora de inteligência, mas eu não achei que esse parâmetro criado por ela fosse um parâmetro que trouxesse alguma coisa, alguma novidade, algum crime, e não dei seguimento a esse relatório. Nessa reunião que ocorreu na Bahia, que ocorreu exatamente 5 dias antes do segundo turno, com o superintendente da Polícia Federal da Bahia, o Leandro Almada, e o diretor-geral da Polícia Federal à época, Márcio Nunes. Nessa reunião, este relatório foi utilizado para subsidiar esta reunião? Negativo. Não foi. Me fale um pouco dessa reunião, senhor. Essa reunião, na verdade, foi um convite... Um convite do diretor-geral da Polícia Federal para a gente visitar as obras, uma das obras mais importantes da nossa gestão, que era a reforma da Superintendência da Polícia Federal na Bahia, que a gente queria entregar essa obra. Então nós fomos até a Bahia, encontramos lá o superintendente, tivemos uma conversa com ele, faltavam 5 dias para a eleição, óbvio, o assunto no Brasil era eleição, nós falamos sobre a eleição. Ele disse da dificuldade da Polícia Federal em estar em todos os municípios do estado da Bahia, em razão do tamanho da Bahia. E nós conversamos também que, da mesma forma que no Rio de Janeiro, na Bahia, circulavam vídeos pela internet onde uma suposta organização criminosa dizia que tinha o controle sobre um determinado número de eleitores. Ele também disse que estava apurando isso, disse que o próprio presidente do TRE da Bahia havia pedido isso para ele também. Enfim, e nós conversamos sobre isso e visitamos a obra e voltamos para Brasília. Nessa sua visita à obra, ao longo da sua permanência no Ministério da Justiça, o senhor fez outras visitas à obra? O senhor tinha o costume de fazer visitas a obras? Sempre, visitas às obras, e fiz questão de estar na maioria das inaugurações que a gente conseguiu fazer. O senhor Leandro Almada, ele afirma categoricamente que o objeto dessa reunião não se tratava dessa obra específica na Bahia, mas, sobretudo, desse levantamento e desse detalhamento acerca desses pontos centrais de votação e, sobretudo, de um organograma, de um foco que seria direcionado com membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal em relação a esses pontos específicos. Senadora, na verdade, não foi isso. A gente tratou da forma que eu estou dizendo para a senhora. Nós tratamos sobre a eleição, falamos sobre os principais locais. Ele disse que não tinha como atuar no estado inteiro. Nós, inclusive, sugerimos que para onde ele não conseguisse atuar, que a PRF atuasse para ter uma capilaridade das forças federais na maioria dos municípios, para que se apresentasse ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, para que as forças federais se fizessem presentes. Foi só isso, a nossa conversa com ele foi só essa, nada além disso. Agora, deixa eu só esclarecer um ponto, senadora, se a senhora me permite. Pois não. Porque é o seguinte, a senhora está falando que houve uma visita à PF, e está dizendo que a atuação irregular foi da PRF. Perfeito. Pois é, então assim, a conta não fecha, porque na Bahia eu não estive com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, sim, eu não estive com absolutamente ninguém, eu estive na PF. Nós fomos lá visitar a obra, conversamos com o Almada, almoçamos juntos, eles fizeram um almoço lá para nós, coisa e tal, mas assim, não tem como eu estar na PF e dar ordem para a PRF. Não há dúvida. Senhor Anderson, nesse planejamento que teve em relação ao volume, por exemplo, e da presença em relação ao percentual eleitoral, o senhor diz que a planilha constava as cidades onde havia um percentual de 70% acima. Então, tanto da parte do presidente Lula, do então candidato Lula, como também do então candidato e presidente da República, Bolsonaro. Mas um levantamento que nós temos em relação ao direcionamento desses militares, a prevalência foi sobretudo na região nordeste brasileira. Por exemplo, você tem os percentuais, você pega, por exemplo, a região sul e sudeste do Brasil, você tem cidades onde o percentual de votos do presidente Bolsonaro foi absolutamente grande, mas não houve uma concentração para essas cidades de militares, sobretudo de profissionais, ou melhor dizendo, da Polícia Rodoviária Federal.
Senadora, quem pode melhor esclarecer isso é a Polícia Rodoviária Federal. Eu, na verdade, recebi os relatórios ao final. Os relatórios diziam que não houve, até li aqui na minha explanação inicial, que não houve nada de irregular. Houve uma visita, uma reunião do diretor-geral da PRF com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral após a votação, no dia 30 de outubro. Depois eu vi uma entrevista do presidente do TSE narrando que não houve problemas na atuação da PRF. Aliás, pelo contrário, ele disse que a abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. As notícias que eu tenho são as notícias que vêm da Polícia Rodoviária Federal. E a notícia que eu tive foi que o procedimento foi padrão como foi no primeiro turno. Essa foi a notícia que eu tive e depois acompanhei essas entrevistas e me tranquilizei enquanto a isso. Anderson Torres, durante o governo Bolsonaro, por várias vezes, a imprensa brasileira, na verdade, acompanhou a divulgação de interferências na Polícia Federal. Inclusive, houve publicações de assinatura do ministro Moro, que hoje é colega nosso aqui do Senado, sem seu conhecimento. Em algumas oportunidades, Bolsonaro disparou frases como, por exemplo, aqui quem manda sou eu, a minha caneta funciona, enfim, frases dessa natureza mostrando de fato que ele teria um comando, digamos assim, em relação a esses órgãos, e aí no caso específico com interferência clara na Polícia Federal. Da mesma forma como foi colocado lá atrás pelo então ministro Moro, o senhor em algum momento sentiu ou recebeu da parte do então presidente Bolsonaro alguma decisão que compreendesse como interferência na sua gestão como ministro da Justiça? Durante a minha gestão, em momento algum, senadora. Ainda junto à Polícia Federal, eu queria que o senhor me desse uma informação. O senhor, por exemplo, mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisa, que foi baseado, inclusive, numa representação assinada por Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL. Aí depois teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que vetou, na verdade, essa investigação. Chegou a ter algum prosseguimento? Chegou-se a iniciar, por exemplo, alguma investigação em relação a esses institutos, ou a decisão do ministro bloqueou de uma forma terminante essa investigação? Eu acho que bloqueou de forma terminante essa investigação. Na verdade, o documento chegou à representação do Ministério da Justiça, eu encaminhei para a Polícia Federal para providências. E, enfim, acredito que não tenha ido adiante. Se houve a decisão do ministro, não deve ter ido adiante. Mas a imprensa fez uma colocação, e é uma colocação absolutamente grave, que se trata de que nesse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, haveria, por exemplo, um áudio aonde o senhor teria falado acerca de sequestro de ministro da Suprema Corte, a qual deveria ser deixado, por exemplo, em um local incerto e não sabido. Eu busquei, inclusive, junto a esses inquéritos, a possibilidade de buscar essas informações, mas por serem sigilosos, nós não temos, de fato, acesso a essas informações que chegarão a esta comissão. Houve algo dessa natureza? Houve uma interpretação diferente? Existe, de fato, esse áudio ou não? Senador, isso é uma maluquice. Eu jamais ouvi e falei esse tipo de coisa e nós não tivemos acesso a isso também. Não, eu desconheço isso aí. Acerca da minuta chamada, e é uma realidade, a minuta do golpe, né? Que estava, na verdade, na sua residência. O senhor, na sua fala inicial, diz que é uma coisa absurda e, de fato, por exemplo, a sua minuta... Me dá da PGR. De fato, é uma minuta absolutamente ousada, com pontos inimagináveis. Por exemplo, suspendendo sigilo telemático dos integrantes da Suprema Corte Brasileira, colocando toda a força, por exemplo, no Ministério da Defesa. No documento da Polícia, do Ministério Público Federal, da PGR, em um dos pontos, ele diz o seguinte: não se trata de documento que seria jogado fora, estando, ao invés, muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade, como fotos de família, imagem religiosa, enfim. E na fotografia que nós temos a esta comissão, mostra que ela não estava numa caixa jogada do lado, ela estava num armário bem posicionada. Não é crível, por exemplo, que seja um documento para descarte.
Que seja um documento que você coloque ali para depois, por exemplo, levar para algo que possa se triturar ou coisa parecida. Eu queria que o senhor me colocasse de uma forma muito clara. Em nenhum momento o senhor relembra que alguém possa ter lhe entregado essa documentação. O senhor recebeu essa documentação em seu e-mail, na sua rede social ou coisa parecida? Excelência, eu já coloquei no início, esse documento realmente é um teratológico, um absurdo, a senhora tem toda a razão. Ele não estava guardado num lugar privilegiado da minha casa, ele saiu da minha área de atuação ali no quarto, e por isso ele não tinha sido descartado. Mas é isso, é fantasioso isso aí, jamais saiu da minha casa, eu não troquei, não conversei sobre isso com ninguém, e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para ir para descarte, como eu sempre disse, desde o primeiro momento. Então a fotografia que consta na PGR, ela não é real, porque a documentação que apresentam aqui para a gente, ela estava assim no lugar privilegiado. Ele estava embaixo de um porta-retrato que nós temos, e por isso ele saiu do meu criado, foi para esse porta-retrato, provavelmente não alguém arrumando a casa, e por isso não foi destruído. Mas não se pode dizer, por exemplo, que estava no local para descarte. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.